Pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos sobre como é difícil empreender no Brasil, hoje eu quero falar sobre um assunto que chama-se a Zona da Morte. A Zona da Morte é aquele período entre o nascimento da tua empresa até ela conseguir atingir a maturidade. Aquele momento em que você já tem lucro e consegue pagar suas despesas, consegue pagar seus tributos, tudo corretamente. Esse gap, essa diferença entre o nascimento e a maturidade, a gente pode fazer uma analogia como se fosse uma praia, como se fossem tartarugas eclodindo no ninho e que aí tem que atravessar toda a praia para chegar até o mar, né? Muitas delas não vão chegar no mar. No Brasil mesmo, as estatísticas mostram que no período de 5 anos, 50% das empresas vão fechar as portas, sendo que 99% são pequenas e médias empresas e 70% das pessoas contratadas estão nessas empresas. Então, se você fala em 5 anos morrendo 50% das empresas, nós estamos falando de uma quantidade enorme de gente perdendo emprego ou simplesmente não conseguindo empreender. Muito bem, existem algumas situações no Brasil de chamadas incubadoras, olha, que até o nome é parecido, né? Que são aqueles espaços onde empresas vão sendo desenvolvidas, normalmente no meio universitário, meio de tecnologia, de inovação, onde você vai dando condições melhores, né? Você vai dando um aluguel mais barato, o contrato de trabalho é diferenciado, você consegue energias, algumas coisas mais baratas para poder startar. Isso é importante, todo país que quer ter tecnologia precisa fomentar esse tipo de coisa. As incubadoras fazem um trabalho muito importante no Brasil, mas elas servem para um nicho de mercado. A grande maioria dos empreendedores no Brasil não tem essa proteção ou esse início de incubadora, né? Mesmo essas empresas na incubadora, chega uma hora que elas também têm que pular fora, né? Tem que virar grande e tem que partir para vida solo, né? Tem que ficar sempre protegidinha para aquela incubadora. Muito bem, mas vamos começar agora a nossa saga para poder atravessar, né, a praia e chegar no mar. Primeira coisa difícil que acontece para quem empreende no Brasil é abrir a própria empresa, né? Ele está com a ideia, quer iniciar, vai precisar fazer o CNPJ e tudo mais, toda aquela papelada, burocracia, não pode ter dívida nenhuma anterior com ninguém, tem que estar perfeitamente redondo com todos os bancos no Brasil para poder empreender. Vou dar um caso da minha própria empresa. Fui abrir uma empresa química, primeira coisa, fui tirar o CNPJ. O CNPJ eles falou assim, não, você tem que ir na prefeitura para pedir autorização do uso de solo, porque é uma indústria química, precisamos saber o que está acontecendo lá. Fui na prefeitura, a prefeitura falou assim, olha, para você conseguir autorização de uso do solo, você primeiro precisa ir na CETESB, porque a CETESB é que sabe se você pode instalar a empresa nessa região, nesse zoneamento. Eu falei, perfeito. Fui na CETESB, a CETESB falou assim, tudo bem, mas eu para poder fazer o processo aqui, eu preciso saber ter o CNPJ. Eu falei, e agora? Como é que eu faço? Aí tivemos que fazer o quê? Botar um número que não era verdadeiro, conseguir a licença da CETESB, conseguir a autorização do solo, conseguir o CNPJ e aí voltar a botar o correto CNPJ lá na CETESB. Você vê como já um não conversa com o outro, cada um pede uma coisa e já começa a atrapalhar a vida do empreendedor já no início, tá certo? Bom, segunda coisa, nós temos que pensar o quê? São os custos iniciais. Você vai ter a tua empresa, você já vai ter que alugar o local para poder ter o endereço para colocar lá no CNPJ e tudo mais. Ou seja, já está pagando aluguel e não abriu o negócio ainda. Você tem que contratar funcionários para começar a botar a funcionar a coisa, mas ainda não tem. Dependendo do tipo de atividade que você vai ter que ter Anvisa, você vai ter que ter IBAMA, vai ter que ter um monte de licença que não sai do dia para o outro. Não é a questão de que eu estou ilegal, que eu não consegui tal, que eu estou sendo infrator, é que simplesmente não sai e você já está com a coisa montada, querendo faturar, já tentando fazer a parte de marketing, vendas e tudo mais e simplesmente não está com tudo perfeito. Se eu for esperar para ficar tudo perfeito na atividade, demora 2 anos para você começar a tua empresa. Quer dizer, tudo isso é custo, está correndo solto o custo lá, tá certo? A terceira coisa que acontece é uma tributação pesada. No Brasil a gente paga muito imposto. Aí alguém vai falar assim, mas quem paga imposto é o cliente. É verdade, você vai botar o preço, né? Um imposto no preço e vai vender. Vai arrecadar, vai receber aquele dinheiro e vai pagar o tributo. Mas aí tem 2 detalhes. O primeiro detalhe é que você paga o tributo em 20 dias, em média. Que é, né? Faturou, inclusive, no dia 30 do mês, no mês seguinte você está pagando no dia 3, já está pagando o tributo. Quer dizer, nem 20 dias dá. Mas você não vai receber em 20 dias, você vai receber em 90 dias, 60 dias, dependendo da tua atividade.
E aí, quem é que paga essa diferença? Aí já começa a atrapalhar o fluxo de caixa, porque você gasta, você gasta com aluguel, você gasta com funcionário, gasta com licença, você gasta com tributo e ainda não recebeu o teu dinheiro. Você tem que ter um capital de giro fantástico, enorme, para poder dar conta desse recado aí. Tá certo? E aí o que você faz? Precisa de empréstimo. Vai no banco. E aí acontece mais um pedaço da nossa praia que é bem compridona, que é o custo do dinheiro. No Brasil, o custo de dinheiro é altíssimo. Para você ir no banco, pegar empréstimo para capital de giro ou para investimento, é absurdo. Em outros países na Europa, está com juros negativos. Aqui os juros é 2% ao mês, tá certo? E aí, você precisa ter um negócio muito bom para poder faturar mais e ter um retorno melhor do que o próprio empréstimo que você fez. Senão você não paga esse empréstimo nunca mais, tá certo? Então é mais uma dificuldade. E para fechar, uma outra dificuldade aqui é que eu supus que eu vou receber em 90 dias aquela nota fiscal daquele trabalho, serviço que eu prestei. Mas essa não é a realidade do Brasil. Tá cheio de gente que paga quando quer. Tá cheio de gente que paga, não tá nem aí, não vai pagar. E aí o que você tem que fazer? Entrar na justiça. E você acha que a justiça resolve esse negócio assim em uma semana, em um mês? Não. Tem processos que demoram anos e anos. A justiça, infelizmente, está ineficiente nesse negócio. Ela tinha que ser exemplar, tem que ser rápida, como é a justiça do trabalho, que é super rápido. Tinha que liquidar o assunto imediatamente, mas não liquida. E aí a gente fica com um abacaxi enorme, porque você descapitaliza totalmente a empresa, quebra por problema de caixa. Quem tem empresa sabe que caixa é tudo nesse negócio, tá certo? Gente, esse é mais um vídeo da série, nós vamos fazer outros vídeos mostrando todas essas dificuldades e a realidade que a gente vive. Muito obrigado e até o próximo vídeo.